A Senhora Fazilha e Suas Filhas é uma daquelas histórias turcas que te prendem desde o primeiro momento e não te soltam até o final, cheia de emoções intensas, ambição, segredos familiares e decisões que mudam destinos para sempre. Aqui conheceremos Fazile, uma mãe que viveu toda a sua vida sonhando em sair da pobreza e alcançar uma vida de luxo e poder, e que está disposta a tudo para conseguir isso através de suas filhas. No entanto, o que começa como um plano de ambição logo se transforma em uma história repleta de conflitos, traições e amores proibidos que colocarão todos os limites à prova. Suas filhas, especialmente Azan e Essi, se verão presas entre o desejo da mãe, seus próprios sonhos e um destino que parece jogar contra elas, enquanto cruzam o caminho de uma das famílias mais poderosas de Istambul, onde o amor e o orgulho entram em constante conflito. À medida que a história avança, os segredos do passado começam a vir à tona, revelando verdades que mudarão tudo o que os personagens acreditavam saber sobre suas próprias vidas, suas relações e suas decisões. E o melhor de tudo é que você poderá acompanhar essa série completamente em português, com todos os seus capítulos disponíveis para viver cada emoção sem perder nenhum detalhe. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história de amor ou ambição, mas uma luta constante entre o coração, o poder e o destino que marcará a vida de todos os protagonistas até o final. A história de A Senhora Fazilha e Suas Filhas começa em um ambiente marcado pela pobreza, pelas dificuldades e por sonhos que parecem impossíveis de alcançar, onde Fazile, uma mãe forte, determinada e profundamente ambiciosa, passou toda a sua vida enfrentando a dureza da realidade sem receber as oportunidades que sempre desejou. Desde jovem, Fazile aprendeu que o mundo não é justo e que, se quisesse mudar o seu destino, teria que lutar com todas as suas forças, mesmo que isso significasse quebrar regras, desafiar limites e tomar decisões questionáveis. Com o passar do tempo, esse desejo de superação se transformou em uma obsessão constante por sair da pobreza e alcançar uma vida de luxo, poder e reconhecimento social, não apenas para ela, mas também para suas filhas, que ela vê como a única forma de conquistar tudo o que nunca teve. No entanto, esse sonho, que em sua mente representa uma oportunidade de redenção e sucesso, também começa a se tornar a raiz de muitos conflitos que afetarão profundamente a vida de toda a família. Fazile tem duas filhas, Azan e Essi, completamente diferentes entre si, não apenas na personalidade, mas também na forma como enxergam o mundo e seus próprios desejos. Azan é uma jovem forte, independente, trabalhadora e com um forte senso de justiça, que não compartilha da visão ambiciosa da mãe, pois acredita no esforço próprio, na honestidade e na construção do próprio caminho sem depender de ninguém. Por outro lado, Essi é mais sonhadora, sensível e vulnerável às promessas de uma vida melhor, o que a torna mais influenciável diante dos planos da mãe, embora também esconda conflitos internos que, pouco a pouco, começarão a vir à tona. A relação entre Fazile e suas filhas é marcada por uma tensão constante, onde o amor de mãe se mistura com pressão, expectativas e a frustração de ainda não ter alcançado a vida que ela acredita merecer. Tudo começa a mudar quando a família entra em contato com uma das famílias mais poderosas e ricas de Istambul, abrindo as portas para um mundo completamente diferente, cheio de luxo, aparências e segredos escondidos por trás de grandes mansões e sorrisos falsos. É nesse novo ambiente que as vidas de Azan e Essi começam a se transformar de maneira inesperada, pois ambas se veem atraídas por um mundo que antes só conheciam de longe, mas que agora passa a influenciar diretamente suas decisões, emoções e relacionamentos. Nesse contexto surge também a família Egemen, símbolo de poder, riqueza e prestígio, mas também de conflitos internos, rivalidades e feridas emocionais não resolvidas que marcarão profundamente o desenvolvimento da história. O choque entre esses dois mundos, um marcado pela luta constante para sobreviver e o outro pela pressão de manter as aparências, dá início a uma sequência de acontecimentos que mudará o destino de todos os envolvidos. Fazile vê nessa nova conexão a oportunidade perfeita para se aproximar de seus objetivos, enquanto suas filhas começam a enfrentar decisões que colocarão à prova não apenas sua relação com a mãe, mas também seus próprios valores, desejos e limites emocionais. Sem que ninguém perceba, os primeiros laços entre as duas famílias começam a se formar, mas por trás de cada aproximação existem interesses ocultos, tensões silenciosas e emoções que ainda não foram totalmente compreendidas. Assim se inicia uma história onde o amor, a ambição, o orgulho e os segredos do passado se entrelaçam de forma inevitável, marcando o começo de um caminho cheio de decisões difíceis, conflitos familiares e um destino que ninguém poderá controlar completamente. Depois da chegada de Fazile e suas filhas ao ambiente da poderosa família Egemen, a vida de todos os personagens começa a mudar de forma inevitável, como se cada encontro estivesse destinado a desencadear uma série de emoções, conflitos e decisões que marcarão o rumo de suas vidas para sempre.
Nesse novo mundo cheio de luxo, aparências e regras não ditas, Azan se encontra constantemente em uma posição desconfortável, já que seu caráter forte, honesto e direto entra em choque com a superficialidade e as expectativas da alta sociedade em que agora está inserida. Diferente de sua mãe e de sua irmã, ela não busca se adaptar nem se encaixar, o que a transforma em uma figura incômoda, mas também autêntica dentro de um ambiente onde quase todos parecem esconder algo por trás de um sorriso. É justamente nesse contexto que Azan conhece Sina Egemen, um jovem herdeiro da família mais poderosa daquele meio, cuja vida aparentemente perfeita está longe de ser tão ideal quanto parece. Sina é carismático, atraente e acostumado a viver sob a pressão do seu sobrenome, mas também carrega conflitos internos, inseguranças e uma constante sensação de vazio que tenta esconder por trás de seu estilo de vida privilegiado. Desde o primeiro encontro, surge entre Azan e Sina uma tensão difícil de explicar, uma mistura de atração, orgulho e choque de personalidades que aos poucos começa a se transformar em algo muito mais profundo. No entanto, esse vínculo não nasce em um terreno fácil nem limpo, pois ambos vêm de mundos completamente diferentes e estão cercados por expectativas, obrigações familiares e pessoas que não veem essa conexão com bons olhos. Enquanto isso, Fazile observa tudo com um olhar calculista, enxergando em cada situação uma possível oportunidade de se aproximar de seu grande objetivo de ascensão social, mesmo que isso signifique manipular circunstâncias, tomar decisões questionáveis ou até pressionar suas próprias filhas a agirem de acordo com seus planos. Por outro lado, Essie também começa a se envolver nesse novo ambiente, mas de maneira diferente da irmã, já que sua personalidade mais sensível e sonhadora a torna mais propensa a se deixar levar por promessas de amor, reconhecimento e uma vida completamente diferente da que conheceu até então. No entanto, o que parece ser uma oportunidade para melhorar seu destino logo se transforma em uma série de situações complexas, onde as emoções, os interesses ocultos e as decisões impulsivas começam a gerar consequências inesperadas. Dentro da família Egemen, as tensões internas também começam a se tornar cada vez mais evidentes, revelando que por trás da imagem de perfeição e poder existem rivalidades silenciosas, segredos familiares e feridas do passado que ainda não foram curadas. Cada personagem parece estar lutando sua própria batalha interna, enquanto os laços entre as duas famílias se tornam ao mesmo tempo mais fortes e mais perigosos. À medida que os caminhos de Azan, Sina, Essie e dos demais personagens se cruzam repetidamente, fica claro que nada do que está acontecendo é por acaso, e que cada decisão tomada neste momento terá um impacto direto no futuro de todos eles. O amor começa a se misturar com o orgulho, a ambição com a necessidade de pertencimento e a verdade com as aparências, criando um equilíbrio frágil que pode se romper a qualquer instante. Assim, a história avança para um ponto onde já não existem escolhas simples nem caminhos seguros, apenas consequências que, pouco a pouco, irão definir o verdadeiro destino de cada um dos protagonistas. À medida que a relação entre as famílias começa a se estreitar, as emoções se intensificam e os conflitos passam a surgir com mais força, revelando que por trás de cada sorriso e de cada gesto educado existem verdades que ninguém está preparado para enfrentar. Azan, cada vez mais envolvida no mundo dos Egemen, começa a perceber que a vida de luxo que a cerca não é tão perfeita quanto parecia no início, já que por trás das grandes mansões, dos eventos elegantes e das aparências impecáveis, existem tensões familiares profundas, rivalidades silenciosas e feridas emocionais escondidas há anos. Sua relação com Sinan também começa a se complicar, pois, embora a atração entre eles continue crescendo, as diferenças entre seus mundos, as pressões familiares e os constantes mal-entendidos passam a gerar uma distância emocional difícil de ignorar. Sina, dividido entre o que sente por Azan e as expectativas que sua família impõe sobre ele, se vê obrigado a tomar decisões que muitas vezes não refletem seus verdadeiros desejos, o que o leva a um conflito interno cada vez mais intenso. Enquanto isso, Fazile continua agindo com determinação nesse novo ambiente, enxergando cada situação como uma oportunidade estratégica para se aproximar de seu objetivo de ascensão social, sem medir totalmente o impacto emocional que suas atitudes podem causar em suas filhas. Sua ambição, que no início parecia uma forma de proteger e garantir o futuro da família, começa a se transformar em uma força que gera tensão, desconfiança e distanciamento entre ela e suas próprias filhas, especialmente com Azan, que passa a questionar cada vez mais as decisões da mãe. Por outro lado, Essie também inicia seu próprio processo de transformação nesse mundo completamente novo, deixando-se levar por emoções intensas e promessas que parecem oferecer uma vida diferente, mas que também a expõem a situações fora de seu controle. À medida que a história avança, os segredos começam a vir à tona, revelando conexões ocultas, decisões do passado e verdades que haviam sido cuidadosamente escondidas pelos membros mais poderosos da família Egemen.
Essas revelações não apenas afetam a forma como os personagens se enxergam, mas também alteram o equilíbrio de poder dentro da história, criando novas alianças, traições silenciosas e conflitos inesperados. Azan, em meio a tudo isso, se torna uma peça-chave sem nem perceber, pois sua forma direta e sincera de agir a leva a descobrir coisas que outros preferem manter escondidas, colocando-a em uma posição cada vez mais perigosa dentro desse ambiente cheio de interesses ocultos. Sina, por sua vez, começa a perceber que sua vida, aparentemente controlada e organizada, está sendo fortemente influenciada por forças externas que fogem ao seu controle, obrigando-a a enfrentar verdades que evitou por muito tempo. Nesse ponto da história, fica claro que as aparências já não são suficientes para sustentar as relações entre os personagens, e que os segredos do passado estão começando a destruir lentamente tudo o que parecia estável. Assim, a tensão continua crescendo, preparando o terreno para conflitos ainda mais profundos, onde o amor, a ambição e a verdade irão se chocar de forma inevitável, mudando o destino de todos para sempre. À medida que a história avança, as tensões entre os personagens atingem um nível muito mais delicado, onde cada decisão, cada palavra e cada silêncio passam a ter consequências irreversíveis. A relação entre Azan e Sina, que já vinha se enfraquecendo por causa das pressões familiares, dos mal-entendidos e das diferenças entre seus mundos, começa a se quebrar ainda mais quando novas situações colocam sua confiança à prova. O que antes era uma conexão intensa e cheia de emoção agora passa a ser constantemente afetado por dúvidas, interferências externas e pela incapacidade de ambos de expressar claramente o que realmente sentem. Sina, preso entre o dever com sua família e seus sentimentos por Azan, começa a tomar decisões impulsivas que apenas aumentam a distância entre eles, enquanto Azan, cada vez mais ferida e confusa, passa a se questionar se pode realmente confiar em alguém que parece não ter controle sobre a própria vida. Paralelamente, Fazile continua se movimentando com determinação dentro do ambiente do Zegemen, mas sua ambição começa a gerar consequências cada vez mais graves, não apenas em sua relação com as filhas, mas também na forma como é vista pelas pessoas ao seu redor. Suas tentativas de manipular situações para se aproximar de seus objetivos começam a sair do controle, provocando conflitos inesperados e a colocando em situações de risco que ela nunca havia imaginado. S, por sua vez, se encontra cada vez mais envolvida em um mundo de emoções intensas, decisões impulsivas e relações complicadas que a levam a um caminho onde a linha entre amor, ilusão e erro se torna cada vez mais difícil de distinguir. Nesse ponto da história, as traições começam a surgir de maneiras inesperadas, nem sempre diretas ou evidentes, mas fortes o suficiente para mudar completamente a forma como os personagens se enxergam. Segredos que pareciam enterrados voltam à superfície, gerando desconfiança, confrontos e rupturas emocionais profundas. Azan, que sempre tentou se manter fiel aos seus princípios, é obrigada a enfrentar situações onde sua honestidade e sua forma direta de ver a vida entram em choque com um ambiente cada vez mais manipulador, colocando-a em uma posição ao mesmo tempo vulnerável e decisiva. Sina, por outro lado, começa a perceber que sua vida está sendo totalmente influenciada por decisões que nem sempre são suas, o que o leva a um conflito interno ainda mais intenso, onde amor, lealdade e pressão familiar entram em confronto constante sem encontrar equilíbrio. À medida que as relações se desgastam e as verdades vêm à tona, os personagens começam a entender que já não podem confiar plenamente em ninguém, pois até mesmo aqueles que parecem próximos podem esconder intenções ocultas. A história entra, assim, em uma fase onde a estabilidade desaparece completamente, dando lugar a um cenário de incertezas, emoções intensas e decisões que irão definir o destino de todos de forma definitiva. Nesta etapa da história, os conflitos emocionais atingem um nível muito mais profundo, onde já não se trata apenas de mal-entendidos ou diferenças familiares, mas de decisões que começam a definir de forma irreversível o destino de cada personagem. Azan e Sina, cuja relação passou por constantes altos e baixos, chegam agora a um ponto crítico em que o amor que sentem um pelo outro já não é suficiente para mantê-los unidos sem enfrentar as consequências de tudo o que os cerca. As feridas acumuladas, as traições percebidas e a pressão constante de seus ambientes criaram uma distância emocional que parece cada vez mais difícil de superar. Sina, dividido entre seu dever familiar e seus sentimentos verdadeiros, se vê obrigado a tomar decisões que não apenas afetam seu próprio futuro, mas também o de Azan, o que desperta nela uma profunda sensação de incerteza e dor. Azan, por sua vez, começa a se questionar se o amor realmente pode sobreviver em um mundo onde mentiras, expectativas sociais e interesses familiares têm tanto peso, ou se está destinada a sofrer repetidamente por confiar em alguém que não pode escolher livremente o próprio caminho. Enquanto isso, Fazile continua avançando com sua ambição,
mas agora precisa lidar com as consequências diretas de suas ações, já que a tensão com suas filhas se tornou mais evidente e difícil de ignorar. Seu desejo de conquistar uma vida melhor a levou a tomar decisões cada vez mais arriscadas, que não apenas afetam sua relação com Azan e S, mas também começam a colocar em risco tudo o que tentou construir dentro do ambiente dos Egemen. S, presa em suas próprias emoções e em decisões impulsivas, também passa a enfrentar situações que a obrigam a amadurecer rapidamente, percebendo que o mundo em que se envolveu não é tão seguro nem tão promissor quanto parecia no início. À medida que a história avança, novas revelações começam a surgir, expondo verdades ocultas que mudam completamente a forma como os personagens enxergam suas relações, suas famílias e suas próprias escolhas. Essas revelações não apenas provocam conflitos imediatos, mas também forçam cada um deles a encarar a realidade sem máscaras nem ilusões, gerando rupturas emocionais profundas e momentos de reflexão dolorosa. Nesse ponto, o amor deixa de ser apenas um sentimento romântico e passa a se tornar uma prova constante, onde cada gesto, cada palavra e cada silêncio tem impacto direto no futuro dos protagonistas. Azan e Sinan se veem obrigados a se perguntar se o que sentem é forte o suficiente para resistir a todas as pressões externas, ou se chegou o momento de aceitar que sua história está sendo moldada por forças que fogem ao controle deles. Assim, a trama entra em uma fase onde o custo do amor se torna evidente, mostrando que amar nem sempre significa felicidade, mas também envolve sacrifício, dor e decisões capazes de mudar tudo para sempre. O momento mais decisivo de toda a história finalmente chega, onde já não existem segundas oportunidades fáceis nem caminhos livres de consequências, mas apenas decisões que marcam um antes e um depois na vida de todos os personagens. Azan e Sinan se encontram em um limite emocional, onde tudo o que viveram até agora, desde o primeiro encontro até as últimas decepções, os levou a um ponto de ruptura no qual já não podem ignorar a realidade. O amor que um dia os uniu com intensidade agora está cercado de dúvidas, feridas abertas e uma profunda sensação de incerteza que os obriga a enxergar a relação de uma forma completamente diferente. Sinan, cada vez mais consciente da pressão de sua família e do peso do seu sobrenome, se vê diante de uma decisão que pode mudar sua vida para sempre. Seguir o caminho que sempre lhe foi imposto ou finalmente lutar pelo que realmente sente, mesmo que isso signifique romper com tudo o que conheceu até agora. Esse conflito interno o consome, pois qualquer escolha implica uma perda importante, seja sua liberdade pessoal ou o amor de Azan. Por outro lado, Azan passa por um forte processo de transformação emocional, deixando de idealizar o amor e começando a encarar a realidade de uma relação que foi constantemente afetada por mentiras, manipulações e pressões externas. Embora seus sentimentos por Sinan ainda existam, ela começa a entender que amar alguém nem sempre é suficiente quando as circunstâncias são tão adversas, e que sua própria felicidade não pode depender apenas de decisões que não estão sob seu controle. Enquanto isso, Fazile chega ao ponto mais crítico de sua ambição, onde suas escolhas começam a gerar consequências irreversíveis não apenas para ela, mas também para suas filhas. Seu desejo de ascensão social, que por muito tempo justificou como uma forma de proteger a família, começa a ruir diante da realidade dos danos emocionais que causou. A relação entre mãe e filhas está mais fragilizada do que nunca, marcada por reprovações, afastamentos e verdades incomodas que finalmente vêm à tona sem possibilidade de serem escondidas novamente. S, por sua vez, enfrenta seu próprio ponto de ruptura, lidando com decisões impulsivas do passado que agora retornam cobrando um preço emocional, obrigando-a a amadurecer rapidamente e assumir responsabilidades que antes evitava. Em meio a tudo isso, os segredos finais da história começam a ser completamente revelados, expondo conexões ocultas, motivações desconhecidas e verdades que mudam totalmente a forma como os personagens entendiam suas próprias vidas. Essas revelações não apenas afetam o presente, mas também reescrevem o passado, forçando todos a reinterpretar cada decisão tomada até aquele momento. A tensão emocional atinge seu ponto máximo, pois cada personagem precisa enfrentar as consequências de seus atos sem a possibilidade de voltar atrás ou apagar os erros cometidos. É nesse cenário que se torna evidente que a mudança é inevitável, e que a vida de todos eles jamais será a mesma. O amor, a ambição, a família e o orgulho entram em choque definitivo, deixando claro que cada escolha feita a partir desse momento definirá não apenas o futuro de cada um, mas também a forma como serão lembrados dentro dessa história marcada por emoções intensas, sacrifícios profundos e verdades que finalmente vieram à tona. O desfecho de A Senhora Fazile e suas filhas finalmente chega depois de uma intensa sequência de emoções, conflitos familiares, traições e decisões que marcaram profundamente a vida de cada um dos protagonistas. Neste ponto final, todas as verdades que permaneceram ocultas vêm completamente à tona, revelando o verdadeiro rosto de cada personagem,
suas reais motivações e as consequências de tudo o que fizeram ao longo da história. Azan, depois de atravessar um longo processo de dor, decepções e aprendizado emocional, finalmente consegue encontrar clareza em meio ao caos que a cercou por tanto tempo. Sua evolução a leva a compreender que o amor não pode ser construído apenas sobre a intensidade dos sentimentos, mas também sobre estabilidade, confiança e a liberdade de ser quem realmente é, sem pressões externas nem manipulações. Sina, por sua vez, também chega a um ponto de profunda transformação, enfrentando de forma definitiva a realidade da sua vida e as decisões que evitou por tanto tempo. Depois de viver entre as expectativas da família e seus próprios desejos, ele finalmente entende que não pode continuar prisioneiro de um destino imposto e que, se quiser encontrar paz, precisa assumir as consequências de suas escolhas, mesmo que isso signifique perder coisas importantes pelo caminho. A relação entre Azan e Sina, marcada pelo amor, pela distância, pelos mal-entendidos e pelas interferências externas, chega ao seu momento mais decisivo, onde ambos precisam aceitar a realidade do que viveram e decidir se sua história ainda tem futuro ou se é hora de deixá-la para trás. Não é uma decisão fácil, pois o que os uniu foi real, intenso e transformador, mas também esteve cercado de obstáculos que impediram que esse amor crescesse de forma saudável e estável. Fazile, por outro lado, enfrenta o resultado final de suas ambições, descobrindo que o preço de suas decisões foi muito mais alto do que imaginava. Sua relação com as filhas fica profundamente abalada, obrigando-a a refletir sobre o verdadeiro significado do amor de mãe, da proteção e do sacrifício, entendendo que nem sempre os caminhos que escolheu foram os corretos, mesmo acreditando que estava construindo um futuro melhor para sua família. Essie também encerra seu próprio ciclo dentro da história, enfrentando as consequências de suas escolhas emocionais e aprendendo a reconhecer seus erros, o que a leva a um processo de amadurecimento necessário para seguir em frente com sua vida. No encerramento da história, cada personagem segue seu próprio caminho, alguns com esperança, outros com dor, mas todos com uma compreensão mais profunda de si mesmos e do mundo ao seu redor. A Senhora Fazile e suas filhas deixa assim uma lição poderosa sobre o amor, a ambição, as relações familiares e o peso das decisões, mostrando que o destino não está completamente escrito, mas é construído a partir de cada escolha que fazemos, mesmo quando essas escolhas vêm acompanhadas de perdas, sacrifícios e momentos difíceis. No final, o que permanece não são apenas os conflitos vividos, mas o crescimento de cada personagem, que aprende a enfrentar a vida com mais maturidade, verdade e consciência do que realmente importa. E assim chegamos ao final desta incrível história que nos mostrou que o amor, a ambição e os laços familiares podem se entrelaçar de formas tão intensas quanto perigosas, mudando completamente o destino de cada pessoa envolvida. A Senhora Fazile e suas filhas nos presenteou com momentos cheios de emoção, decisões difíceis, traições inesperadas e também instantes de amor que conseguiram resistir mesmo em meio ao caos. Ao longo de toda a série, vimos como cada personagem lutou pelo seu próprio caminho, enfrentando seus medos, seus desejos e as consequências de suas escolhas, mostrando que a vida nem sempre é justa, mas está sempre cheia de oportunidades para aprender e crescer. Azan, Sina, Fazile e Essie nos ensinaram que não existe apenas um caminho certo, mas que cada decisão tem um preço e que cada verdade revelada muda para sempre a forma como enxergamos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Esta série não apenas entretém, mas também nos convida a refletir sobre o valor da família, a importância da honestidade e o verdadeiro significado do amor além das aparências e dos interesses pessoais. Se você gostou dessa história, não se esqueça de continuar acompanhando o canal, porque em breve traremos mais séries turcas completas, dubladas em português, com histórias ainda mais intensas e emocionantes que vão fazer você viver cada capítulo como se estivesse dentro da trama. Deixe nos comentários o que achou da série e qual outra história você gostaria de ver por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.